Este aumento brutal de impostos é uma das consequências de não ser feita uma reforma do Estado Social? Não, este aumento brutal dos impostos é a consequência da política de vende-pátrias do Governo, de aceitação da dívida, de pagamento da dívida e de posição da política da Troika, que não significa outra coisa que não seja austeridade, recessão, aumento de impostos, austeridade, recessão, aumento de impostos, austeridade, recessão, aumento de impostos. E, portanto, o que está à vista é aquilo que quem esteve atento às realidades e quem quis, de facto, dizer a verdade, disse há muito tempo que era o que iria acontecer e que se vai tornar absolutamente claro a partir, sobretudo, de fevereiro, não é? Porque, digamos que, por um lado, obviamente que, e já se viu por estes exemplos científicos escolhidos pelo Ministério das Finanças, que já nos habituou a estas aldrabices, porque não são outra coisa, devem ser chamadas assim, que é escolher uns exemplos para procurar demonstrar que as pessoas até ficam beneficiadas com as medidas decididas, quando o que está aqui em causa, em primeiro lugar, na maior parte dos casos, nem sequer com o efeito dos duodécimos fica melhor, bem antes pelo contrário, fica pior à mesma, e em segundo lugar, os duodécimos são a devolução do roubo. Portanto, estar a pretender confundir os reais efeitos do aumento dos impostos com a devolução do imposto que foi declarado inconstitucional é, obviamente, tentar confirmar que esta técnica dos duodécimos visou exatamente esse disfarce. Agora, eu acho que também é preciso dizer que não é apenas o aumento dos impostos que vem aí. Porque aquilo que o Governo se prepara para fazer, e é isso que aquele conjunto de aldrabices cientificamente designadas por relatório do IFMI contém, é um conjunto de medidas assentes em pressupostos desonestos, cito o reitor da Universidade de Lisboa, que me parece numa observação inteiramente correta, que assentem em pressupostos totalmente errados, depois poderemos ver aqui alguns exemplos, aponta para medidas que não significam outra coisa que não seja o corte do subsídio de desemprego, redução da remuneração de base da função pública e das remunerações acessórias, redução dos trabalhadores da função pública, isto é, despedimentos, redução geral do valor de todas as pensões, aumento da idade da reforma, redução do número de professores, eliminação do terceiro escalão do abono de família, aumento das propinas, aumento das taxas moderadoras e, portanto, isto significa não apenas ir ao bolso das pessoas, rapar-lhes os últimos tostões que lá estão, como agora confrontá-las com aumentos brutais naquilo que são as suas necessidades sociais básicas. E tudo isto é em nome da chamada reforma do Estado. Isto não é outra coisa que não seja a destruição do que ainda resta de direitos sociais fundamentais conquistados pelo povo português. Mas não há aqui uma relação causa e efeito entre a carga brutal de impostos que eventualmente vamos ter de continuar a suportar no futuro, caso queiramos manter um Estado social com esta dimensão? Vamos lá ver, qual Estado social com esta dimensão, qual dimensão? É preciso dizer que os dados do Eurostat mostram que Portugal é dos países que gasta menos do que a média da União Europeia em prestações familiares. 1,4% do PIB contra 2,3% do PIB. Idem o mesmo quanto ao conjunto de todas as prestações, exceto pensões, 2,09 contra 2,24. Já agora acrescentaria, Portugal é o país da União Europeia com mais idosos acima dos 65 anos que trabalham, 14,4% contra a média da União Europeia, 4,8%. Temos 150 mil trabalhadores a ganhar menos de 310 euros líquidos. E, aliás, uma das medidas que o Governo se prepara para adotar é a redução da duração máxima do subsídio de desemprego para 10 meses e impor que, a partir daí, o trabalhador desempregado... É uma das medidas contidas no relatório da... Sim, que o Governo se prepara para receber o subsídio social de desemprego de 320 euros por mês. Portanto, essa falácia de que nós temos um Estado social, chamemos-lhe assim, que representa um volume de despesas sociais elevadíssimas e que era preciso... É uma falácia que está em completa contradição com os dados objetivos. Para a riqueza que geramos? Não, o problema é este. Nós geramos riqueza... É uma afetação errada da riqueza. Nós geramos riqueza mais do que suficiente para que essas necessidades sociais fundamentais e algumas conquistas fundamentais, como por exemplo o Serviço Nacional de Saúde, que, repito, em cerca de década e meia colocou Portugal dos piores lugares nos rankings mundiais nos melhores lugares, fosse mantida. Agora, evidentemente, quando todos os recursos do país são canalizados para encher os bolsos à banca estrangeira e à banca privada, não há dinheiro para que os nossos idosos tenham a assistência social que carecem. Não há dinheiro para que nós tenhamos os hospitais a funcionar em condições. Mas há 1.100 milhões de euros para meter
no último banco cujo buraco foi nacionalizado. E, portanto, não nos esqueçamos disso. Quer dizer, esta medida, aliás... E era um banco que não representava um grande risco sistémico, uma vez que... Não, o que mostra que para os banqueiros há dinheiro, não há, é para o cidadão comum. Precisamos fazer uma reforma do Estado? Não, precisamos é destruir este Estado e criar um Estado novo. Um Estado ao serviço do conjunto da população e não um Estado que serve apenas uma clique, que serve apenas uma classe dirigente que engorda à custa da exploração e do empobrecimento da esmagadora maioria da população portuguesa. Portanto, eu não sou um defensor do Estado Social, entendendo já. Acho, aliás, que essa expressão é ideologicamente errada e faz crer que, enquanto de facto se mantém no poder a classe que é hoje a detentora dos meios de produção, seria possível nós termos um Estado protetivo da esmagadora maioria do povo. E até poderia fazer crer, que é aquilo de facto que o PS pretende fazer crer, que antes aquilo que existia, por exemplo, com Sócrates, seria uma coisa boa. Como se as medidas que foram tomadas relativamente a direitos fundamentais dos cidadãos pelo governo de Sócrates não fossem igualmente erradas e reacionárias, como aliás eu sempre tive a oportunidade de defender. Agora, o que eu acho que hoje está absolutamente claro é que nenhuma medida pode ser tomada, nenhuma medida que sirva aos interesses do povo português, enquanto se aceitar a lógica do pagamento da dívida. Porque todo o essencial dos recursos do país são canalizados para pagar a dívida e os juros da dívida, que, repito, não cessa de aumentar, que é uma coisa que os defensores da política do pagamento se esforçam porque a gente não discuta. Isto é, o importa que se denuncie ainda uma vez mais que, apesar de todo este enorme esforço e das pessoas estarem condenadas a viver na completa miséria e privadas cada vez mais de direitos fundamentais, de assistência, de apoio médico, de assistência social, de apoio na situação do desemprego, etc. Apesar disso, a dívida todos os dias cresce. E nós, para este ano em que estamos a entrar, vamos ter que pagar qualquer coisa como 12 mil a 13 mil milhões de euros só de juros dessa mesma dívida. Portanto, nenhuma solução que sirva aos interesses do povo português pode passar. Portanto, ao contrário do que o Luís Gomes gosta muito de repetir, na esperança, aí sim, de que essa mentira 1000 vezes repetida se torne verdade, eu tenho defendido uma posição muito clara. E a posição muito clara é: o povo português não deve aceitar pagar uma dívida que não foi ele que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. E deve rejeitar uma política de que o governo português é o Comitê de Negócios da Troika aqui em Portugal, que não tem outra lógica que não seja a de, por um lado, aumentar impostos em cima de quem trabalha ou de quem trabalhou uma vida inteira e de cortar naquilo que são direitos fundamentais das pessoas, com base. Esta técnica, e já agora permita-me só 15 segundos para denunciar, esta técnica do recurso a um relatório que é um relatório intelectualmente desonesto, baseado em pressupostos completamente errados, mas que se pintam, desde logo porque veio com as iniciais FMI, e depois ficar uns quantos papalos governamentais e não só, que o apontam como o suprassumo da ciência, têm erros como, por exemplo, este. Atreve-se a dizer o relatório que o sistema de segurança social em Portugal serve para reforçar as desigualdades entre ricos e pobres, e as transferências sociais beneficiam mais os grupos de rendimentos elevados do que os de baixos rendimentos. Ora, segundo os dados do próprio Instituto Nacional de Estatística, Rendimentos e Condições de Vida em 2011, a taxa de risco de pobreza antes de qualquer transferência era 42,5% da população. Desculpe, deixa-me só terminar. Sim, após a transferência relativa a pensões, mas os nossos telespectadores não sabem, claro, presente. sim, faça favor. Essa percentagem é de 25,4%. Após as restantes transferências sociais, a percentagem da população em risco de pobreza é de 18%. Ou seja, nós temos um sistema de segurança social que permite, apesar de tudo, diminuir em 24,5% a percentagem de população que está em risco de pobreza. Portugal é um país com despesa média excessiva com salários na função pública muito superior à média europeia se comparar com o PIB per capita. E aponta-se 2,25, fator 2,25. Ora, se nós pegarmos nos dados do Instituto Nacional de Estatística, o PIB em Portugal em 2011 foi de 171 milhões aproximadamente. E nós temos de população 10.562.000 pessoas. Isto dá um per capita de 16.194 euros. Se nós pegarmos nos dados fornecidos pela Direção-Geral da GAEP do Ministério das Finanças, o ganho médio no trabalhador da função pública foi de 1.590 euros por mês. Vezes 14 meses dá 22.260 euros. Isto significa, a dividir pelos 16.194, dá 1,37 e não os 2,25 que o relatório aponta.